E na volta às aulas, muitas crianças acabam tendo uma certa relutância para voltar ao ambiente escolar, e isso acontece bastante, né, gente? Essa pequena resistência tem a voltar à rotina. Então, por isso, estamos recebendo a doutora Fernanda Sá, que é psicóloga infantil e doutora em ciência do comportamento. Bom dia! Bom dia! Feliz de ter você aqui no nosso Revista Meio Norte. Ela que é tão maravilhosa, né, gente? E aí, acontece muito mesmo, Fernanda, de ter uma certa resistência de algumas crianças para voltar ao ambiente escolar. Sim, principalmente as maiores, né? Que as férias é tão bom passar um tempinho mais com a família, se divertindo, curtindo, aproveitando. Então, sim, há resistência. Há as crianças também que querem voltar logo à escola, né? Querem aproveitar. E a gente tem que ter muita atenção, principalmente relacionada à idade, né? As crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola. É importante a gente atentar para isso, a forma como elas estão entrando, né? E como que a gente pode lidar com isso? Porque muitos pais vêm com aquela imposição, muitos até se estressam, né, com a criança, com o pré-adolescente, mas tem uma forma de tornar isso, digamos, gostoso, saudável, feliz? Sim, eu acho que é falar das coisas positivas da escola, não é impondo, né? Você dizer assim, vai ser bom, mas às vezes não vai para aquela criança, né? Então pergunta para ela sobre coisas que acontecem na escola que ele acha legal, o que ele está com saudade da escola. Vai fazendo perguntas para que eles falem o que eles gostam, o que eles não gostam na escola, até para detectar, né? Então entre em contato com os amiguinhos, fala dos amiguinhos que vão entrar na escola agora. Então fala desses pontos positivos, o que eles vão de atrativos para essa criança, principalmente. Agora é importante ficar atento, se há uma resistência muito grande, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa de ruim. Sim, sim. Aí é sempre bom a gente ter essa conversa prévia com a escola. Não tenham vergonha de conversar com a escola. Às vezes a gente fica temeroso de falar, mas é porque meu filho está dando problema. Não. Se você está sentindo alguma coisa, está sentindo que está exagerada essa resistência, a criança realmente não quer voltar, avalie, né? Converse com seu filho antes. É sempre importante ter esse diálogo aberto, sem impor nada, sem dizer que a escola é boa. Antes, pergunte para ele e também converse com a escola, né? Qual é a opinião da escola relacionada a isso, como que vai ser feita essa adaptação, como que está essa nova turma também, que às vezes tem muita mudança de turma e é importante entender como isso está afetando essa criança. Exatamente, porque tem uma diferença, né, nos sentimentos e comportamentos entre preguiça, má vontade ou tristeza e até choro, né? A criança fica um pouco reclusa, não fica feliz. Então, quando tem esse tipo de comportamento, é preciso ver, porque pode estar acontecendo algo até como bullying na escola ou algo do tipo mais sério, né? Sim, você falou de uma mudança de comportamento, né? Crianças naturalmente gostam de estar com outras crianças, elas gostam de brincar, né? Então, quando esse comportamento do seu filho muda abruptamente, né, você precisa atentar para o que pode estar acontecendo. O sono também pode influenciar, então a gente também pode pensar no mais básico. Ela está dormindo direitinho, porque isso também pode influenciar no humor, né? Ela está dormindo direitinho, ela está se alimentando direitinho, para que essa retomada das aulas aconteça de uma forma bacana, o corpinho dela esteja preparado para lidar com essas mudanças de rotina, também é importante avaliar. Vamos falar na mudança de rotina, né? Aí a gente sai de uma não rotina para uma rotina que vamos combinar, que eu não sei como são em outros estados, tem escolas que têm horários mais flexíveis, mas aqui a maioria começa às 7 da manhã. É bem cedo, 7 da manhã já tem que estar na escola. É importante já começar isso um pouquinho antes, o que pode realmente ajudar nessa pontualidade, nessa volta para a rotina? É uma pergunta muito importante, porque muitas vezes está tudo desregrado nas férias, né? Não, você pode tudo, é férias. Você pode comer tudo, você pode dormir a hora que quiser. E é importante que pelo menos uma semana antes, você volte à rotina devagarinho, né? Dormir mais cedo, pelo menos uma hora mais cedo. Tirar os eletrônicos antes, se for possível, né? Para que a criança realmente comece a se adaptar a dormir mais cedo. Se você dorme mais cedo, o seu despertar é melhor, o seu descanso é melhor, tá? E também se ele tem necessidade ainda de ter uma sonequinha à tarde, fazer essas sonecas para que ele relaxe. O corpo precisa estar bem adaptado a isso, né? Para ele entender essa mudança de rotina. Mas a própria rotina acontecendo, ele também vai preparar o corpo. Então, se eu estou mais cansado, eu vou tender a dormir mais cedo também, né? E aí essa rotina vai devagar. É importante entender que é um corpo e mudando em termos da rotina. Então, não force nada. Vai criando um ambiente que ajude essa criança a descansar.
Porque nas primeiras semanas vai haver um pouquinho mais de dificuldade. Resistência, né? Vai haver essa dificuldade. E aí você vai tornando isso mais adaptável junto com a criança, adormecendo junto também, a gente também voltando à nossa rotina de trabalho, de ir mais cedo para a escola, até ele se adequar e voltar à rotina anterior. Muito bom. Para aquelas crianças, Fernanda, que estão passando por um processo também de mudança, né? Às vezes mudança de casa, ou mudança de cidade, ou ainda a mudança de escola. É importante os pais ficarem mais pertinho, sim, observando. Com toda certeza, Raquel. Às vezes a criança ela não apresenta isso falando, né? Ela apresenta em atitudes, ou ela fica mais irritadiça, ou ela pode estar dormindo mal, ou ela pode estar criando histórias para evitar ir para a escola. Então é importante estar atento a essa mudança de comportamento do seu filho, entender que mudança natural pode ser boa, ela pode se adaptar facilmente. E muitos pais conhecem os filhos, tem criança que demora um pouco mais para se adaptar, dá chance, dá um tempo para que seu filho tenha essa adaptação saudável, né? E respeite essa adaptação. Mas também pode ser crianças que resistam muito mais e outras que se adaptem muito bem. Então, às vezes, a nossa expectativa também pode influenciar. A gente ficar muito tenso, pode passar isso para a criança também. Tá, e a doutora Analice, que estava aqui na entrevista anterior, falou assim, minha filhinha agora vai começar na escola, né? Então, filhinha dela ainda pequena, vai iniciar na escola. Também é um processo, né? Acho que envolve a mãe, o pai, a própria criança. Qual a dica que você daria para aquela família que vai iniciar a vida escolar justamente nesse ano? E a vida escolar começa com bebês, né? Se a gente for pensar 1 ano e meio, a criança ainda é um bebê, ela ainda está em processo assim, de muito apego com a família. Então, o mais importante é ver se a acolhida dessa escola é uma acolhida realmente respeitosa. Boa. É importante que tenha uma proximidade muito grande. A gente não pode tratar crianças muito pequenininhas dentro da escola como se fossem os maiores que já entendem sobre os sentimentos, conseguem verbalizar, conversar sobre isso. Então, as pequenininhas, ficar muito atento, fazer devagarinho essa mudança, né? O pai participando e a mãe desse processo, conversar, né? Não sair sem se despedir. Por favor, não saiam sem se despedir dos pequenininhos, né? Porque eles muitas vezes não entendem o tempo, a temporalidade. Eles só vão entender através da rotina que eles vão entender que a mamãe sai, mas volta. Sim. E aí, com o passar do tempo, ela entende que isso acontece. Mas quando ela some, a ideia é de que parece que a minha mãe pode sumir a qualquer momento. Então, mesmo que chore, se despeça, diga que vai voltar, né? Que aí depois do lanchinho. E aí essa rotina vai ajudando a criança a se sentir segura e saber que a partir daquele horário a mamãe vai chegar. Pela própria rotina da escola ela vai se adaptando. Se isso estiver demorando demais, né? Geralmente se espera 1 semana de transição aí para a criança. Converse com a escola, acolha essa criança e veja como a escola está acolhendo seu filho também. É muito importante isso. Perfeito. E, Fernanda, para fechar, se houver necessidade, gente, eu bato muito nessa tecla, assim, acho que a escola e a família, elas trabalham juntas, né, de braços dados. Então, acho que se houver necessidade, fica lá o tempo necessário, né? Entende como que tá, principalmente para quem está começando. E tem muitas escolas que não promovem essa acolhida, né? Bebês muito pequenos e já quer que deixe direto. Se houver necessidade, passa mais de 1 semana, né? Fica mais presente, fica de olho, porque mais do que tudo, a saúde mental e emocional é muito importante para que essa criança venha entender que isso é bom de verdade. É bom. E isso tocou num ponto tão importante. Eu já acompanhei na clínica crianças que por uma adaptação errada, com não acolhimento mesmo, essa criança criou resistência à escola. Olha aí. Certo? Então você criou, na verdade, um grande problema quando você poderia ter feito essa adaptação de acordo com a necessidade daquela criança um pouco melhor. Ao invés de só interpretar que ela não quer ou que está fazendo à vontade, olhar para o sentimento dessa criança. Então a Raquel tocou um ponto muito importante. Acolha esse momento do seu filho, respeite esse momento dele, que depois ele vai ver o lado bom da escola, que é brincar, que é se divertir com seu filho. E aprender, né? E aí fica todo mundo feliz, satisfeito. Então é isso, né, Fernanda? A gente deseja para todo mundo uma boa volta à rotina, uma boa volta às aulas, né? E aí tem até um meme, né? Os papais e mamães todos felizes, as professoras já um pouco presas, mas não. Todo mundo trabalha junto pelo bem maior, né, Fernanda? Isso que é importante. E se viu que tá precisando de ajuda, procura sempre um bom profissional. A Fernanda é maravilhosa, tá aí o Instagram dela.
fernanda.sa.projeto_aldeia. Inclusive, ela tem um projeto Aldeia que é sensacional, né, Fernanda? A gente traz muitos conteúdos gratuitos mesmo para os pais, porque esse conhecimento ajuda muito nesses pais a lidar com diversos problemas dos filhos. Às vezes a gente não sabe como lidar só, né? E acaba errando aí nesse conteúdo. Tá? A ideia é de passar mesmo, porque todo mundo junto a gente consegue educar a criança, que é o trabalho mais difícil, né? Tá vendo aí? Olha, acompanha ela lá no Instagram, muito bacana mesmo. Fê, beijo, brigadão pelas dicas e pela super entrevista, que também vai estar disponível lá em meionorte.com, tá bom? Agora é o seguinte, gente, quero te dar uma super dica que já é essa semana, a despedida das férias para os adultos, é dia 26